Olá, bem-vindos ao Semana Legislativa. Começamos mais um jornal com as principais notícias que marcaram a semana na Câmara e em São José. Vamos aos destaques desta edição? Novo centro especializado em reabilitação vai atender pacientes com deficiência física, intelectual e auditiva em São José dos Campos. Redução de 35% na carga horária das disciplinas de ciências humanas em escolas do estado de São Paulo foi registrado nos últimos 5 anos. O Semana Legislativa está no ar. Vamos começar esta edição com um balanço da sessão realizada na última quinta-feira. Na sexta sessão, os vereadores aprovaram 3 projetos de lei e mantiveram 8 vetos do Poder Executivo a leis aprovadas pela Câmara no ano passado. Um dos projetos aprovados, de autoria do Poder Executivo, firma um termo de colaboração entre a Secretaria de Educação e Cidadania e a Associação Brasileira de Proteção ao Indivíduo, a ABRAP. O projeto autoriza o uso de imóvel para funcionamento do Centro de Educação Infantil Cedim Professora Maria de Fátima Silvério Neri. A creche, no Altos da Vila Paiva, vai atender 370 crianças de 0 a 5 anos, sendo 274 em período parcial e 96 em período integral. As outras 2 propostas aprovadas são concessões de honrarias. Os projetos de lei com vetos do Poder Executivo mantidos foram: de autoria do vereador Tomás Henrique, do PL, que estabelece normas e procedimentos para a instalação de infraestrutura de suporte às estações rádio base no município; de autoria do vereador Marcão da Academia, do PSD, e do ex-vereador Júnior da Farmácia, que dispõe sobre a criação do serviço público de loteria na cidade; do vereador Fernando Petit, PSDB, 4 projetos foram vetados, em coautoria do ex-vereador Dr. José Cláudio, que autoriza a criação do Poupa-Tempo da Saúde em São José dos Campos. Outro, que trata da inclusão de obras de arte nas edificações de uso público ou coletivo. Em coparticipação do ex-vereador Dr. José Cláudio, foi mantido o veto a um projeto de lei que institui política pública quanto à ocorrência de escarlatina e doenças infecto-contagiosas ou contagiosas nas unidades de ensino. E também ao projeto em coparticipação do ex-vereador Robertinho da Padaria, que cria o serviço Disque Denúncia de Maus Tratos e Abandono de Animais. Já de autoria da ex-vereadora Dulce Rita, foram vetados 2 projetos. O primeiro criava a Política Municipal de Proteção contra Enchentes e Tempestades para desabrigados e pessoas em situação de rua. O segundo tratava do direito de encaminhamento prioritário para confirmação diagnóstica às pessoas com suspeita de doença rara. As sessões da Câmara são realizadas todas as terças e quintas-feiras com transmissão ao vivo a partir das 4 horas da tarde. Você pode acompanhar os trabalhos em plenário na íntegra no nosso canal do YouTube. Durante essa semana, exibimos uma série que mostra os principais desafios públicos da nossa cidade. Em 5 episódios, mostramos as soluções para enfrentar os problemas que mais atingem a população de São José, nas áreas de segurança, saúde, mobilidade, educação e sustentabilidade, com opiniões de especialistas, vereadores e autoridades que tratam sobre os temas. Agora, você vai ver os desafios públicos na área da segurança. Um novo dia começa na cidade e as pessoas se preparam para encarar a rotina acelerada. Mas junto com a vida urbana, surge também uma preocupação constante: a segurança. Garantir a proteção dos moradores é um desafio diário para a Polícia Militar e outras forças que atuam em conjunto. A segurança pública tem a ver, naturalmente, com a intensidade da violência que acontece em algumas cidades. A gente verifica, por exemplo, que a violência de Cruzeiro, de cidade de Cruzeiro, ela é 7 vezes maior do que São José dos Campos. Mesmo assim, o cidadão do joseense não está gostando muito dessa história, mas a segurança tem a ver, claro, em função da criminalidade, é muito menor São José do que nas grandes cidades do Vale do Paraíba, mas também tem a ver com a percepção do ambiente onde a gente está. É perceptível que quando a gente está num ambiente limpo, iluminado, com um certo grau de vigilância, dentro do shopping, por exemplo, você não tem a menor preocupação com segurança. Daí você entra numa praça pública e começa a sentir.
Porque há sinais ambientais que também modulam o comportamento humano até a sensação de insegurança. Em São José dos Campos, os dados são otimistas. A quantidade de homicídios dolosos diminuiu 52% no último ano. Caiu de 44 para 21. O número de furtos de veículos caiu 45%, de 1.220 para 665. Os roubos também reduziram. No ano de 2023, foram 1.196 casos, contra 922 no último ano. Também houve queda nos casos de estupro, roubo de veículos e outros furtos. Além do patrulhamento diário, as autoridades realizam operações estratégicas em áreas com maiores índices de criminalidade. São ações planejadas para evitar roubos, furtos e outros crimes. Aqui em São José, a tecnologia tem papel fundamental. A distribuição do policiamento ostensivo feito pela Polícia Militar, ela inclusive já está levando em consideração fatores preditivos. Ou seja, nós fazemos uma análise grande de dados, né, através de ferramentas de tecnologia que nós temos hoje à disposição, juntamente com o auxílio de câmeras, que também nós temos em grande volume aqui no município e são compartilhadas. Esses fatores é que serão itens para a distribuição do policiamento no terreno, no teatro de operações. Apesar dos avanços, a segurança ainda é uma preocupação para muitos moradores. Eu acho que aumentar mais o efetivo, né? Porque você vê, né? Eu como trabalho com redes sociais mesmo, que os populares reclamam muito ainda da falta de segurança. Nós precisamos mais guardas municipais aqui no calçadão, em toda a cidade. Ao longo do dia, a dinâmica urbana se transforma e os moradores circulam pela cidade. Seja para trabalhar, estudar, fazer compras ou a lazer, o fluxo constante exige estratégias de segurança das autoridades. E o desafio das autoridades é equilibrar policiamento e políticas públicas. O vereador Renato Santiago destaca que o Legislativo deve fiscalizar e acompanhar as ações pautadas na segurança, além de propor projetos de lei. O parlamentar, inclusive, é autor de uma lei de combate aos fluxos na cidade. O que nós precisamos agora é efetivamente fiscalizar e fazer cumprir essas leis. As aglomerações elas ainda continuam sendo um grande problema que nós temos na cidade. Se por um lado a gente não tem roubos de carro, a gente não tem assassinatos, latrocínios, por outro lado, essas aglomerações, a perturbação do sossego, que também é um crime no Código Penal, ela acaba atrapalhando a vida, o cotidiano da nossa cidade. O vereador Sena também reforça: segurança pública é um trabalho conjunto, poder público, iniciativa privada e comunidade. Todos os vereadores da casa recebem demandas de perturbação do sossego, de roubo, de furto, de violência doméstica, de abuso sexual, enfim, são vários os temas que envolvem a segurança pública. Acredito que a minha chegada na casa e essa pauta da segurança aqui é bem latente, porque eu trago essa pauta também, então acredito que a gente vai conseguir falar mais desse tema aqui na casa, e a Frente Parlamentar da Segurança Pública, acredito que tem aí, acho que tem 12 vereadores que estão compondo também essa frente parlamentar junto comigo. Então, se estão compondo é porque apoiam. Então, a gente espera avançar e conseguir aí conquistas para a gente melhorar a segurança da cidade. Na busca pela redução da criminalidade, outro caminho dos parlamentares está na cobrança dos governos federal e estadual, seja para o repasse de verbas, ampliação do efetivo e até mesmo um aporte maior à pasta nos orçamentos públicos. Esse especialista defende como prioridade para a melhora da segurança pública a ampliação no policiamento e ações organizadas das forças de segurança. É fazer uma polícia cada vez mais, que eu chamo municipalizada. Não é dar poder, tornar guardas municipais, ficaria cara para os municípios. Mas a polícia, a PM, que eu comandei PM mais de 5 anos em São José dos Campos,
ela precisa se integrar efetivamente com a prefeitura. Compartilhar tecnologia, as câmeras, o centro integrado de operações. Quem também defende uma união de esforços para reduzir os índices de criminalidade é o vereador Renato Santiago. Um exemplo é o programa São José Unida, que para ele poderia receber mais incentivos. Outro caminho é identificar os locais considerados mais perigosos e realizar campanhas com a população. A gente precisa estar sempre trabalhando de forma integrada a prefeitura, com ações fiscalizatórias, né, com indicações à prefeitura dos problemas, porque os vereadores também eles acabam sendo um para-raio disso tudo. A população traz até nós todas essas demandas e nós direcionamos a prefeitura. A segurança pública vai além da presença policial nas ruas. Também é preciso que o Executivo, o Legislativo e a sociedade civil trabalhem juntos na construção de políticas que atendam às demandas da comunidade. A população ela pode participar do sistema de segurança pública no seguinte quesito. Primeiramente, cumprindo as leis. Segundo, ela atuando na prevenção primária e individual. Depois, atuando na prevenção primária coletiva, denunciando os crimes de qual tem conhecimento. Hoje nós temos, ou seja, ou através de 190 ou através de 181. O próximo episódio da série de desafios públicos é sobre saúde. Se você pesquisar no Google o que é um problema de saúde pública, vai encontrar uma variedade grande de respostas. Doenças, mortes, custos de tratamentos, impactos para a família, tudo que representa um risco ou dano para um grupo de pessoas. E se preparar para questões tão diferentes é um desafio constante. A Secretaria de Saúde propõe um grande propósito aqui para todo o nosso atendimento, que se compõe em cada atendimento, saúde, acolhimento e bem-estar. A promoção da política pública de saúde na sua integralidade, desde o nascimento até todo o acompanhamento do idoso. Isso parte de uma política compacta junto à União, Estado e município. Um bom ponto de partida para entender esses desafios é conhecer a atribuição de cada um dos envolvidos. A União coordena o SUS e define políticas nacionais de saúde. Os estados supervisionam os serviços regionais e dão apoio na administração de hospitais de média e alta complexidade. Já os municípios ficam responsáveis pela execução das políticas de saúde locais, com foco na atenção básica, serviços de urgência e programas de prevenção. As unidades municipais são muitas vezes o primeiro contato entre a população e o serviço de saúde. E nesse momento, as características locais fazem toda a diferença. São José, por exemplo, tem mais de 700 mil habitantes e é referência em atendimento para as cidades vizinhas. Os números mostram a dimensão da saúde na cidade. Em 2024, foram mais de 2.300.000 atendimentos de atenção primária, incluindo consultas médicas, especialistas, aplicação de vacinas e visitas domiciliares. No Hospital Municipal, foram cerca de 2.000 cirurgias por mês. Para dar conta de uma demanda como essa, a estrutura é grande. 2 hospitais, 6 UPAs, 45 unidades básicas de saúde e uma equipe com mais de 7.000 profissionais. Se a gente pegar o nosso próprio hospital municipal, ele é uma referência aqui na região, para o sul de Minas, também é um hospital referência na traumatologia, na neurologia, tudo que acontece de acidente, infelizmente, nas nossas rodovias, na Tamoios, na Dutra, acabam sempre indo para a emergência do hospital municipal. A gente sabe dessa responsabilidade, atende e a gente espera também que a região possua, ao longo dos próximos anos, uma mesma infraestrutura que nós tenhamos para que toda a região esteja bem abastecida de saúde pública. A Dona Maria sempre foi usuária do SUS, mas nunca precisou tanto quanto no ano passado. Ela foi diagnosticada com um câncer de mama e todo o tratamento é feito através da rede pública de saúde. Tudo de forma gratuita, graças a Deus. Tudo. Não paguei nada, hospital, tudo. E frequento lá para os tratamentos. Tudo muito, muito bom mesmo. Medicamentos que fazem parte da rotina há alguns anos, ela também consegue gratuitamente, através do programa Farmácia Popular. Recursos que permitem a ela uma vida plena e saudável. Esse medicamento do câncer eu retiro no Pio 12 mesmo.
É lá, todo mês, certinho, eu retiro lá. Faço um tratamento também das praquetas, né? Isso eu já fazia há muito tempo. Aí já fazia, então os remédios vêm tudo lá do Pio 12. E os remédios, assim, de rotina, eu pego na farmácia popular, né? Que é para pressão, é para diabetes. Parte do desafio da gestão pública começa antes da chegada a uma unidade de saúde. O atendimento pré-hospitalar é realizado em casa ou na rua e está relacionado, na maioria das vezes, a um atendimento de emergência. Ele é muitas vezes o primeiro contato entre médico e paciente. Aqui na base do SAMU são recebidas todas as ligações para o 192. São 17 mil chamadas por mês. Delas, pouco mais de 5 mil precisam do disparo da viatura. Para uma demanda como essa, a equipe é dividida para triagem, orientação médica imediata e acompanhamento do deslocamento e chegada do atendimento. A central de regulação, esse espaço onde nós estamos, é basicamente para fazer essa logística, esse entendimento. Então nós temos o profissional médico 24 horas disponível no serviço para fazer a classificação dessa demanda. Então nós temos os casos de urgência, que a gente chama aí da prioridade vermelha, os casos aí de menor gravidade um pouco, os casos amarelos, depois verde e azul, que são os casos aí onde teoricamente não deveriam ser direcionados para o SAMU, mas precisa de um atendimento médico. Ainda de acordo com o gerente de enfermagem do SAMU, a parceria com a Polícia Militar e o Corpo de Bombeiros faz a diferença no trabalho realizado em São José. A nossa central de regulação é uma central de regulação diferenciada justamente pelo local onde ela está, que é juntamente com a Polícia Militar, o Corpo de Bombeiro. Então essa estrutura nos garante acesso rápido a várias situações. Então, por exemplo, uma ocorrência que a gente precisa do apoio da Polícia Militar, essa integração, isso ajuda muito. E vice-versa também, às vezes a Polícia Militar, que tem um efetivo muito maior, às vezes se depara com uma situação de emergência, a gente consegue absorver essa demanda e disparar um recurso adequado para o local devido aí à facilidade de comunicação. E para garantir atendimento eficiente, a Comissão de Saúde da Câmara também exerce papel fundamental. O grupo de trabalho é responsável por avaliar questões relacionadas à saúde pública, assistência sanitária, atividades médicas e odontológicas e serviços de saneamento. Para o presidente da comissão, o vereador Rafael Pascucci, o diálogo entre o legislativo, a prefeitura e a população é o caminho para a construção de uma saúde pública de qualidade. Ouvir a população e entender os problemas lá da ponta, eu acho que é o principal fator que a Câmara Municipal pode contribuir com o Executivo. Na fiscalização também de contratos, de todos os trâmites burocráticos da saúde também é importante, as licitações, os chamamentos públicos. A saúde é uma pasta grande, mais de 25% do orçamento é dedicado à área de saúde aqui em nossa cidade, e a saúde também tem esse problema de atender muita gente. A gente é referência para muitos pequenos municípios aqui do nosso redor que acaba impactando. Para você ter ideia, nós temos 730 mil habitantes, segundo o IBGE, e atendemos 1.300.000 de CRAS ativos em nossa cidade. Esse é um outro desafio com a tabela SUS, com trazer recursos para a cidade. Então a gente tem um trabalho árduo pela frente. Para o vereador Sidney Campos, que também é membro da comissão, acompanhar os pedidos da população para a redução de filas de cirurgia e possíveis demandas reprimidas colaboram para a melhoria do atendimento. O primeiro passo é a gente fiscalizar esses contratos já existentes, né? Verificar junto ao governo aí se tudo está sendo cumprido. E segundo, encaminhar essas demandas que a gente recebe nos gabinetes. A gente também está buscando recursos, fora a fiscalização dos contratos. Eu mesmo estou buscando recursos junto ao governo do estado, junto aos deputados, para a gente trazer recursos e ajudar a melhorar essas filas, que a gente precisa comprar mais exames, precisa comprar mais consultas com especialidades, e a gente trazendo, viabilizando com o recurso o município, acaba ajudando o prefeito aí até acelerar esse processo todo. Diante de tantas demandas, as ações integradas podem contribuir para um sistema de saúde mais acessível e capaz de atender às necessidades de toda a população. O grande desafio da saúde num todo não é a falta de investimento, isso acontece muito, a cidade proporciona isso, mas é cada vez aprimorar mais os veículos de gestão à saúde, ou seja, que ela seja resolutiva e com bom atendimento, que o nosso cidadão seja bem atendido desde a porta da UBS ou um agente de combate à endemia batendo na porta da sua casa, ou então também numa cirurgia de alta complexidade.
E seguimos no tema saúde. A construção de um novo centro especializado em reabilitação vai atender pacientes com deficiência física, intelectual e auditiva de São José dos Campos e de outras cidades da região. A entrega da unidade está prevista para janeiro de 2026. Dona Clarice, de 74 anos, é um exemplo de superação e independência. Mesmo cadeirante, ela não deixa de aguar suas plantinhas e cuidar da casa. Ela perdeu a perna direita em 2007, após passar por inúmeras cirurgias para tratar um tumor na coluna. Clarice acabou quebrando o fêmur e não pôde mais usar a prótese. Por isso, hoje ela utiliza a cadeira de rodas. Eu tratava com os neuro e eu sentia dor no pé, que batia o vento, mas os neuros falaram para mim que eles eram profissionais, sabiam o que estava fazendo e que eu não tinha nada vascular. O dia que eu cheguei no vascular, era só cortar. Aí o médico disse, por que você não veio antes? Porque eu não tinha um encaminhamento. Clarice também faz fisioterapia em uma faculdade particular da cidade por conta do diagnóstico da fibromialgia. Ela relata que a fila de espera para esse tipo de tratamento gratuito é enorme e muitas pessoas com deficiência, assim como ela, precisam de atendimento especializado. Só sabe quem vai nas faculdades, aquelas pessoas, porque não é só a Unip, né? Tem a outra faculdade também que atende, mas não dá conta. E o povo, dinheiro, o salário cada vez diminui e daí não dá para ficar pagando. E em São José dos Campos, a construção de um novo centro especializado em reabilitação vai atender pacientes com deficiência física, intelectual e auditiva na cidade, e também em Jambeiro e Monteiro Lobato. O prédio será erguido nesta área, que fica atrás da Casa do Idoso, no Bosque dos Eucaliptos, na região sul. O centro será referência para a reabilitação de PCDs no Vale do Paraíba. Existe todo um setor de regulação que vai regular essas vagas. Obviamente que a maioria vai ficar para São José, mas também vamos conseguir atender outras cidades, fazendo toda essa política pública regional. Ele atende principalmente nos 4 aspectos: intelectual, físico, visual e auditivo. Com um investimento de quase 6 milhões de reais, que será repassado pelo governo federal, por meio do novo Programa de Aceleração do Crescimento, o centro deve ficar pronto em 1 ano, com prazo de entrega em 14 de janeiro de 2026. Para a vereadora Amélia Naomi, faltava um local de atendimento especializado como esse em São José dos Campos. Nas reuniões que nós tivemos na Frente Parlamentar de Autista o ano passado, sempre foi debatido que era preciso esse atendimento, né? Então vai ser muito importante, vai ser um marco para São José, né? Ter esse atendimento. Eu acho que a gente dá um salto de qualidade e muito importante para a criança, mas para os pais também, né? Que precisa você ter um centro de reabilitação. A vereadora Juliana Fraga afirma que o investimento vai garantir atendimento especializado a quem precisa e proporcionar mais qualidade de vida aos pacientes. Isso é um ganho, assim, para a nossa população, para os nossos moradores de São José, e que também vai atender moradores tanto de Jambeiro quanto de Monteiro Lobato. Então, realmente, nós ficamos muito felizes quando anunciou esse centro de reabilitação. Esse é o primeiro e eu espero que venham outros para atender também outra região. E para Clarice, o novo centro especializado em reabilitação foi esperado por muito tempo. Ela aguarda ansiosa a inauguração do local, que vai ampliar o atendimento às pessoas com deficiência na região. Maravilha, porque vai ter muita coisa ali. E ali você vai resolver os teus problemas ali. Vou ficar assim, torcendo muito para sair logo. Vamos para o nosso primeiro intervalo. E na volta vamos continuar exibindo a série de desafios públicos do nosso município. O tema é mobilidade urbana. A pausa é rápida, não sai daí. Estamos de volta. Abrimos o segundo bloco com o balanço da sessão realizada na última terça-feira.
A 5ª sessão do ano contou com a apreciação de diversos documentos, a maior parte indicações e requerimentos com pedidos diversos. Eram solicitações de serviços de manutenção pública como limpeza urbana, tapa-buraco, troca de lâmpadas, além de cobranças de informações sobre o trabalho e atendimentos de órgãos municipais. Os vereadores também requisitaram mais agilidade no atendimento médico na cidade e rondas policiais em alguns bairros. A sessão contou ainda com o período do pinga-fogo, momento em que os parlamentares vão à tribuna para debater assuntos de interesse público. O primeiro orador, o vereador Lino Bispo, apresentou em plenário a história de uma moradora da cidade diagnosticada com câncer, que alega lentidão no tratamento do tumor. O parlamentar fez um apelo às autoridades para que a paciente tenha acesso ao atendimento especializado com urgência. Outro parlamentar inscrito no Pinga-Fogo, o vereador Renato Santiago, comentou sobre o caso da criança de 1 ano que queimou o pé em uma escola da cidade. Renato alegou que irá apurar o caso, mas que todo o acolhimento foi feito com a família e a criança. O vereador ainda parabenizou uma empresa que realizou uma palestra sobre empreendedorismo com estudantes de São José. O vereador Cláudio Apolinário também falou sobre o caso da criança que queimou o pé na escola. O parlamentar informou que o acidente foi uma fatalidade e que a situação será averiguada pelo governo. Cláudio Apolinário ainda criticou a ação de uma professora trans de uma escola no Mato Grosso que se vestiu de Barbie para receber os alunos e citou empresas que têm desistido de programas de diversidade. No discurso do Pinga-Fogo, Sérgio Camargo foi outro parlamentar que citou o acidente da criança que queimou o pé em uma escola municipal. Para ele, o acidente precisa ser averiguado de perto. O vereador ainda falou sobre mobilidade e anunciou que irá acompanhar a empresa que ganhou a licitação para aluguel de ônibus elétricos em São José. Já a vereadora Amélia Naomi cobrou medidas urgentes de manutenção e limpeza nos escombros das casas do bairro Vila Guarani que foram desapropriadas. Segundo a parlamentar, o local se encontra em estado de calamidade e tem atraído moradores de rua e criminosos. Amélia também cobrou serviços de manutenção em outros pontos da cidade, como o bairro Rio Comprido. No tema da fiscalização, o vereador Roberto Chagas fez denúncias sobre a falta de água na região norte. Outro assunto destacado pelo parlamentar foi a falta de manutenção pública em uma escola do bairro Santana. Roberto pediu medidas urgentes por parte do executivo. Também na tribuna, o vereador Fernando Petit fez críticas à medida adotada pelo governo do estado que altera o atendimento de alunos autistas nas escolas estaduais. A proposta amplia para 5 o número de estudantes com transtorno que poderão ser acolhidos por um único profissional de apoio escolar. Para o parlamentar, a quantidade ideal de alunos autistas para cada professor deveria ser de, no máximo, 2 estudantes. Outro parlamentar que usou do período do Pinga-Fogo foi o vereador Sena. Ele parabenizou o trabalho da polícia que prendeu um homem que teria praticado crime de importunação sexual em um supermercado da cidade. O vereador também comentou sobre a situação da criança que queimou o pé em uma escola municipal e disse que irá cobrar providências e responsabilização dos culpados. Sena ainda apresentou um balanço de visitas que fez a órgãos de segurança de São José. As sessões da Câmara são realizadas todas as terças e quintas, com transmissão ao vivo, a partir das 4 horas da tarde. Você pode acompanhar os trabalhos em plenário na íntegra no nosso canal do YouTube. Agora falamos sobre mobilidade urbana na série de desafios públicos. Planejar uma cidade que garanta as pessoas circulem sem dificuldades nos diferentes espaços é um desafio, principalmente diante do crescimento do espaço urbano. Nesse episódio, mostramos como São José dos Campos tem feito esse trabalho. Mobilidade urbana, a capacidade de se deslocar dentro de uma cidade de forma eficiente e acessível. Congestionamentos, transporte público, condição das ruas e calçadas, obras viárias, tudo isso está a cargo da Secretaria de Mobilidade Urbana. Um trabalho que chega a todos, sem exceção. Todo mundo se mexe durante o dia de alguma forma, ou tem alguém que se mexe para chegar até ela, né? Então todo mundo vai usar a rua, todo mundo vai usar a calçada, e essa é a nossa preocupação aqui dentro da Secretaria. O nosso olhar são para as pessoas, né? O nosso olhar é para essas pessoas, as pessoas que usam as ruas
e as avenidas da cidade. E o que isso vai englobar? Vai englobar obras de infraestrutura, então recapeamento, abertura de novas vias, emissão de diretriz viária para loteamento, algum loteamento novo que está surgindo, então o que ela precisa observar, o que ela precisa fazer para garantir essa mobilidade ali do bairro, do seu entorno. Com tanta gente envolvida, são vários os desafios para quem cuida da mobilidade urbana da cidade. Um deles é garantir a boa relação entre os diversos modais. No transporte individual e coletivo, a maior preocupação é o trânsito. O tráfego de carros, ônibus e motos precisa de boas condições nas vias e de sinalização correta. Já as queixas dos pedestres são por manutenção das calçadas, faixas preferenciais e acessos. A gente tem investido muito na melhoria viária, então a gente acredita que quanto melhores são as vias, melhores as condições de trafegabilidade, ou seja, as pessoas terão mais segurança para trafegar nas vias. Se eu tenho um semáforo funcionando adequadamente, se eu tenho um cruzamento que está com a pintura em dia, se eu tenho um asfalto que está muito bem colocado, tudo isso garante segurança. O comportamento dos condutores também é uma preocupação. Campanhas de conscientização sobre o trânsito são feitas com frequência, na busca por diminuir os acidentes. A gente faz isso nas escolas, faz com ações específicas em fábricas, em empresas, né? A gente leva os nossos agentes de mobilidade, eles explicam várias questões. Fazemos um trabalho de conscientização em casas dos idosos, em igrejas, né? E vamos mapeando em cima disso os locais que você tem mais acidente ou que tem mais necessidade dessa intervenção. A pandemia, ela mudou muito a forma que as pessoas se locomovem, né? Uma parcela aí, a gente acredita que de 20% a 30% da população modificou o seu hábito nas ruas. Então, aqueles que não andavam a pé começaram a andar de patinete, ou patinete, ou motoca, ou bicicleta. Aquele que tinha um trabalho, perdeu, foi para o motofrete, né? Ou ele foi também para fazer um transporte por aplicativo de carro. Então, essa movimentação da forma das pessoas se empregarem, né? Ganharem a vida, isso mudou bastante o perfil do usuário no trânsito, né? As pessoas têm também uma facilidade para fazer uma aquisição de moto, né? A gente sabe aí que só faz o parcelamento e tudo mais. Então, a gente acaba cada vez mais tendo que incentivar o transporte coletivo para que o transporte individual não sobressaia. No transporte público, o grande desafio é atender toda a demanda. O poder público precisa estar atento às ações das empresas que têm a concessão dos ônibus e também oferecer infraestrutura para a realização do serviço. A gente faz o acompanhamento das linhas, faz o monitoramento dos ônibus também na cidade, se estão cumprindo viagens, se não estão, se estão quebrando, se as linhas que estão aí hoje são suficientes. E dentro disso a gente tem um corpo técnico muito robusto por trás, que faz esse acompanhamento, fiscaliza as empresas, penaliza também se for o caso, se não estiver cumprindo com horário ou com quebras, né? Se tiver algum tipo de descumprimento, a gente também faz essa fiscalização. Algumas estratégias são adotadas para incentivar outras formas de transporte, como, por exemplo, as ciclovias. São José dos Campos tem quase 200 quilômetros de ciclovia, uma das maiores do estado. A mobilidade urbana é acompanhada de perto pelos vereadores da Câmara Municipal. Para o vereador Renato Santiago, a pasta é uma das mais importantes da cidade e exige uma fiscalização intensa dos parlamentares. Uma das principais funções do vereador, né, é fiscalizar as ações do executivo. Então, muitas dessas ações são ligadas ao transporte, né? Isso tudo chega para nós através dos documentos da prefeitura, através da nossa própria pesquisa relacionada ao trabalho da prefeitura e também pelas demandas que chegam através da população. Então, nós recebemos todo esse material, né, compilamos e levamos até a prefeitura para saber o que está sendo feito, quais as necessidades, se a prestação de conta, a transparência está correta. Ainda segundo o Legislativo, um desafio para qualquer município é garantir transporte público eficiente e de qualidade. Características que precisam ser contempladas pelos editais de concessão do serviço. De acordo com o vereador Renato Santiago, o poder público deve ficar atento nessas licitações para que a população não fique prejudicada. Sempre estando atento às demandas da população, recebendo as indicações que chegam até o nosso gabinete, né, fiscalizando, como eu já disse, as ações do executivo,
do Executivo, para que a gente possa, né, estar sempre antenado com o que acontece relacionado ao transporte público. Então, a nossa principal função é estar sempre próximo à população, entendendo quais são as demandas e quais são as queixas, para que a gente possa atuar de forma firme e presente junto a essa questão. Vamos para o último intervalo e no próximo bloco te mostro mais 2 episódios da série de desafios públicos da cidade. Os temas são educação e sustentabilidade. Eu volto já. Voltamos com Semana Legislativa. A gente começa o último bloco com mais um episódio da série de desafios públicos. Ao longo desta semana, exibimos uma série especial sobre como o poder público tem se preparado para atender às demandas futuras. E agora vamos saber quais são os desafios para a área da educação. Educação, palavra que vem do verbo educar, do latim educare, que significa guiar para fora. E é na sala de aula que somos conduzidos a sonhar com o futuro. Mas isso só é possível se a educação for tratada como prioridade. Um caminho repleto de desafios. A qualidade, o aprendizado, o ensino e o aprendizado, você atender realmente com qualidade em todas as regiões da nossa cidade, porque infelizmente isso não acontece, você dá a estrutura necessária para que as crianças se desenvolvam. Eu acho que são grandes desafios, além dos trabalhadores e das trabalhadoras da educação, que esses estão cada vez perdendo salário, perdendo motivação, sendo desmotivado para entrar nessa área da educação. Na edição de 2024, os resultados do SARESP, Sistema de Avaliação de Rendimento Escolar do Estado de São Paulo, apresentaram avanços em língua portuguesa e matemática em todos os anos e séries avaliados. O destaque é o desempenho do segundo ano do ensino fundamental entre alunos da rede estadual, aumento de 45,3% em matemática na comparação com 2023. Para essa professora, mesmo com a melhora no índice, ainda há muito a ser feito. Esse é um grande desafio ainda, né? A questão do ensino, de formar as crianças ali aptos, né, a conhecer, né, a língua portuguesa e a matemática, aquilo que é estabelecido, né, legalmente ali, como o mínimo a se saber. São José dos Campos possui 180 escolas municipais que atendem 80 mil alunos, sendo 112 da educação infantil e 68 do ensino fundamental. Destas, 50 são escolas integrais. Além disso, a cidade conta com 64 instituições públicas do estado, com 40 mil alunos matriculados em 2025. Ao todo, 120 mil alunos estudam na rede pública de ensino. Mesmo com 244 escolas públicas, ainda há um gargalo na educação infantil de São José dos Campos, de acordo com essa mestra em educação. Um dos desafios é superar a oferta de vagas em creche. A prefeitura tem feito ações, né? Ela tem parceria com escolas privadas, a compra de vagas, ela tem assim feito algumas ações, mas ainda não conseguiu contemplar toda a demanda. A solução destes problemas poderia estar na melhor destinação de investimentos. O vereador Carlos Abranches acredita que a verba da educação precisa ser usada de maneira inteligente. Por que não reforçar as escolas que já existem, trabalhando e superando as suas dificuldades, melhorando o salário dos professores, administrando melhor a questão da relação da direção da escola com os pais dos alunos, fazendo esse fortalecimento da família e da escola? Essa é a grande proposta. A Câmara Municipal, por exemplo, pode atuar muito nesse ponto, chamando para o diálogo, propondo ao diálogo, criando uma política municipal de educação integrada, de educação inclusiva. A formação, contratação e valorização de professores também é outro desafio,
Para essa educadora, é preciso ampliar o incentivo na formação de novos professores. A Prefeitura de São José tem o Centro de Formação de Professores. Então, quando a pessoa está dentro da Prefeitura, passou no concurso e passa a fazer parte do corpo docente da Prefeitura, eles têm um trabalho de formação interessante, né? Mas não há quem passe no concurso. Né? Então, a gente tem visto assim, que há um vazio, o número de vagas não é preenchido, né? Porque não tem gente que queira. Então, incentivar esse desejo do querer formar. Né? A vereadora Juliana também reforça que os investimentos na área da educação devem contemplar os profissionais que já atuam nas salas de aula. Prioridade é a valorização dos profissionais da educação, em termos de salário, em termos de estrutura, e também ajustar número de alunos em sala de aula. Voltou a ter um número enorme de alunos em sala de aula, com um professor, às vezes um cuidador, mas esse cuidador às vezes muitas vezes sai da sala para ficar com o aluno. Então, assim, o professor não tem dado conta, e além de ter que ficar preenchendo muito papel. Então, não estão olhando, de fato, para o ensino e aprendizagem. Então, esse é o maior gargalo e precisa se olhar logo, porque o tempo vai passando e as crianças vão passando de ano sem aprender o básico. São José dos Campos é conhecida nacionalmente pela qualidade do ensino público. Em 2023, o município alcançou o 5º lugar no ranking do Índice de Oportunidades da Educação Brasileira, para cidades com mais de 100 mil habitantes. Também foi reconhecida como cidade educadora em 2024 pela Associação Internacional das Cidades Educadoras. O município ainda adotou um modelo de ensino conhecido como Educação 5.0. A educação 5.0 faz parte da sociedade tecnológica, né? A gente vive numa sociedade tecnológica, eu falo assim, grafocêntrica, ou seja, centrada na escrita, e a cidade assumiu esse perfil, né? Ela se carimba como esse ser de uma cidade tecnológica. Então, claro que é importante você preparar também esse jovem, a escola tem que estar também antenada com isso, mas cai na segunda premissa que eu acredito muito em educação, né? Não adianta você ter a educação. Qual é o objetivo dessa educação 1.0? É alfabetizar esse aluno para usar essas mídias, usar bem essas mídias, usar essas ferramentas? Mas você tem que estar primeiro alfabetizado, você tem que primeiro ler muito, ter uma escola, você ter uma formação, você ter conteúdo, porque assim, ela vai te ajudar, né? Mas a partir do quê? A partir do conhecimento que a gente mesmo cria. Analisar e fiscalizar todas as iniciativas da educação é uma das atribuições da Câmara Municipal, e o Legislativo está atento a isso, principalmente na construção de projetos e políticas públicas na área. Um dos caminhos para ampliar o ensino, segundo o vereador Abranches, é trabalhar por uma educação mais inclusiva. Essa foi uma das minhas bandeiras de campanha, trabalhar uma educação inclusiva, não só para o aluno que traz necessidades especiais, mas para os professores, na superação das suas dificuldades emocionais. Não é fácil lidar com um salário baixo, não é fácil vencer os seus compromissos familiares, compromissos de saúde, tendo que cuidar de 40, 50 alunos numa sala de aula. Olha o tamanho da responsabilidade. É essa força de trabalho que precisa ser devidamente remunerada. Superar os problemas estruturais da educação é uma missão difícil para qualquer cidade, mas exige planejamento e acompanhamento. Alguns pontos precisam de atenção: evasão escolar, analfabetismo e desigualdades educacionais. A importância de um ensino público de qualidade reflete diretamente na melhoria das condições de vida da população. Buscar soluções para uma educação melhor é uma medida urgente. Eu espero uma educação, né, preocupada com que se volte aí a formação integral, né, desses estudantes, que se esteja preocupada com
a formação humana, né? Em formar boas pessoas, né? Pessoas que consigam ter inteligência emocional, que consigam ter autonomia intelectual, principalmente autonomia intelectual, que consigam ter proatividade e, a partir daí, realizar suas escolhas futuras de uma futura profissão, de um futuro caminho, né? Com segurança, com destreza. E ainda falando de educação, o currículo do ensino médio das escolas do estado de São Paulo sofreu uma redução de 35% na carga horária das disciplinas de ciências humanas, como História, Geografia, Sociologia e Filosofia. Esse corte foi registrado nos últimos 5 anos. Alunos concentrados enquanto a professora de Geografia explica a matéria. São nas aulas de ciências humanas que os estudantes aprendem questões históricas, geopolíticas e estimulam habilidades como o debate e o pensamento crítico. Elas são uma ferramenta fundamental para desenvolver habilidades muito importantes para o dia de hoje, não é? Por exemplo, pensamento crítico, análise de contexto, compreensão dos aspectos sociais, culturais, não é? Para que a pessoa, inclusive, seja um bom profissional em diversas áreas, né? Um médico, se o médico não compreende o que está acontecendo na sociedade, como é que ele vai exercer adequadamente a sua profissão, por exemplo, no hospital público, né? Um engenheiro que de repente vai assumir um cargo de gestão, como que ele vai assumir esse cargo de gestão de maneira completa, né, e tal, se ele não compreende, de repente, a política brasileira, a geopolítica internacional. Mas o ensino dessas disciplinas em sala de aula tem cada vez menos espaço. Em 5 anos, o currículo do ensino médio das escolas de São Paulo perdeu mais de 35% da carga horária para as aulas de ciências humanas. Para este ano, o governo cortou ainda mais 13 horas do que foi previsto para essa área do conhecimento. Para a gente entender melhor, em 2020 eram 720 horas de aulas de História, Geografia, Sociologia e Filosofia. Em 2024 eram 480 e agora serão 466. O Murilo é professor de Geografia e coordenador da escola que mostramos. Por aqui, eles não são a favor da redução e procuraram amenizar esse corte. As humanidades, elas contribuem para que as pessoas tenham um pensamento mais totalizante e sistêmico sobre a sociedade em que vivem, tá? Quando você tira essas disciplinas, a tendência é que o pensamento, a visão de mundo fique muito especializada e muito tecnicista e, portanto, limitada para solucionar problemas, não é? Porque para solucionar problemas complexos, você tem que ter também uma análise sistêmica desses problemas. E como será que os alunos encaram essa situação? Conversamos com alguns deles que destacaram a importância das disciplinas, principalmente para os vestibulares. Eu enxergo de maneira muito negativa isso. Eu percebo que alguns vestibulares, como o Enem, eles até aumentaram o número de questões no primeiro dia relacionado à humanidade, justamente porque isso se torna um diferencial você saber essas matérias que algumas escolas até cortaram, por exemplo, filosofia. Então tive uma grande facilidade no primeiro dia de Enem, justamente porque a minha escola continuou com essa disciplina. No mundo que a gente está vivendo na atualidade, ter um conhecimento sobre geografia, história, é essencial para a formação da pessoa, do senso crítico dela. Humanas pode servir muito para a vida dos alunos no geral, por exemplo, filosofia e alguma questão ou interpretação de texto, que acho que é essencial para qualquer matéria, que inclusive eu acho que tem todas as matérias, inclusive matemática, tem interpretação de texto. A possível interferência na vivência em sociedade dos jovens também é uma preocupação dos educadores. Essa doutora em educação explica que a redução traz impactos tanto no lado acadêmico quanto do lado social. Quando a gente pensa em formação, né, a gente hoje entende que é importante ter uma formação integral. Então, cada conteúdo trabalhado na escola vai além de discutir, trabalhar e ser transmitido o assunto em si, o conteúdo propriamente dito, né? Por trás desse conteúdo tem toda uma formação de pensamento, de identidades, de cultura, né? Que vão permeando, né? E essa ideia da educação integral. A redução também é analisada por parlamentares da Câmara Municipal. O vereador Carlos Abranches não considera que a medida vai ser positiva aos estudantes. O impacto disso na qualidade reflexiva
das nossas crianças, dos nossos adolescentes, é brutal. A longo prazo, é uma consequência progressiva de imbecilidade. Se eu tiro as matérias reflexivas, eu tiro a capacidade desse jovem de pensar sobre a sociedade em que ele vive, de tomar decisões sérias, de tomar decisões seguras, de assumir a responsabilidade pelos seus próprios atos. Isso é a liberdade. Quando eu sei o que eu posso, o que eu quero e o que eu devo fazer. Isso vem com matérias sérias, reflexivas. O vereador destaca ainda que cabe ao Legislativo tentar elaborar leis que valorizem o ensino das ciências humanas. Estamos de olho nisso. Sou radicalmente contra esse tipo de abandono. Isso mexe com a qualidade do ensino. E o objetivo é exatamente fazer o contrário, que é ampliar a possibilidade das pessoas aprenderem a pensar para serem pessoas íntegras, pessoas integrais e que sabem discernir das coisas. O poder público pode muito bem, através de um projeto de lei que eu posso criar, promover encontros nas escolas, trazer os pais para conversar, trazer psicopedagogos, trazer filósofos, sociólogos para conversar. Encontrar soluções que melhorem o dia a dia das pessoas de forma sustentável talvez seja um dos maiores desafios da atualidade. E este é o último tema exibido hoje da série de desafios públicos. Nessa reportagem especial, vamos saber como São José dos Campos busca o equilíbrio entre inovação e sustentabilidade. A expansão urbana modifica a paisagem e impacta os recursos naturais. Com o aumento populacional, o controle da redução de áreas verdes e a necessidade de um planejamento sustentável se tornam cada vez mais desafiadores. O termo sustentabilidade em si, né, já traz essa base, que você tem a sustentabilidade, que é o tripé, o social, o econômico e o ambiental. Nenhum desses pode estar muito distante. Você tem que ter um equilíbrio para você ter uma sociedade mínima, né, que conviva com bem-estar mínimo de saúde, educação, lazer. Questões que constantemente estão em pauta na Câmara Municipal. O desenvolvimento sustentável é defendido pelo Legislativo. Para o vereador Zé Luiz, alguns gargalos na legislação dificultam a adoção de políticas ambientais. O que o município pode fazer? Primeiro, existe uma série de documentos, de tratados, de ações que vêm acontecendo, tanto do governo federal, estadual e municipal. Então, primeiro, respeitar esses tratados. Segundo, elaborar bem o seu plano de sustentabilidade, trabalhar com conscientização com a população e principalmente correções. Então acho que nesse ponto a Câmara pode ajudar, ajudando no sentido de legislações, complementar legislações. Agora, a fiscalização ela é o grande papel que o Legislativo pode fazer. Eleito para o primeiro mandato, o vereador Carlos Abranches defende que pensar na sustentabilidade é também propor medidas que promovam o desenvolvimento social e econômico. Mas é preciso que essas ações funcionem na prática, e é aí que entra o trabalho de fiscalização dos parlamentares. Será que é bom para a comunidade? Se for bom para a comunidade, começa a ser sustentável. É rentável economicamente? Se for bom, se trouxer benefícios econômicos para a cidade, também pode ser considerada uma perspectiva sustentável. Mas é preciso considerar também a preservação do meio ambiente. Sem esse tripé não existe sustentabilidade. O que faz a Câmara Municipal? Um trabalho no sentido de unir esses aspectos para que a cidade efetivamente seja sustentável. Os problemas ambientais impactam toda a cidade. Por isso, o secretário de Urbanismo e Sustentabilidade, Marcelo Manara, afirma que o poder público tem destinado esforços para a proteção e manejo dos recursos naturais de São José. Nós precisamos enfrentar a melhoria da qualidade ambiental dos rios urbanos, né, que vem ao longo do tempo com alguma melhoria, mas praticamente todos os rios sofrem com o aspecto de poluição difusa, a questão do lançamento de esgoto. Isso é muito importante, ter uma boa relação com a concessionária, com a empresa contratada, que é a Sabesp, né? Como que vai ser esse novo momento da Sabesp. Então isso é um desafio. E temos desafios, né, de saneamento na área rural, temos desafios, né, com relação à proteção dos mananciais, a aumentar cada vez mais em escala as iniciativas
iniciativas de restauração florestal, reabilitação de nossas florestas. Enquanto os desafios ambientais crescem, iniciativas como o cadastramento arbóreo por QR Code ajudam na preservação e identificação das árvores da cidade. Mas especialistas alertam que são necessárias ainda mais iniciativas para garantir um desenvolvimento sustentável. É uma união que envolve poder público e população. Que nós teremos a oportunidade de discutirmos agora, né, a partir de 2026 até 2027, que é o plano diretor do município. Entendeu? Para ter a participação social, para colocarmos essas práticas de reciclagem, né? A coleta do lixo. Um outro exemplo, a nossa Urban, o caminhão da Urban passa no bairro todos os dias. Não é necessário todos os dias. Poderia passar 2 vezes por semana. Você faz o quê? Sua separação do reciclado, que passa aqui toda sexta-feira. Você pega o orgânico, faz compostagem. E o caminhão do lixo, em vez de passar todo dia emitindo carbono, passaria 2 vezes por semana. Um exemplo prático que está ao nosso alcance. A tecnologia tem sido uma aliada na gestão ambiental de São José. O cadastramento das árvores facilita ações de conservação. Os semáforos inteligentes otimizam o tráfego e reduzem o consumo de energia. Já a linha verde, onde circulam os veículos elétricos, foi construída com asfalto ecológico. São José dos Campos é uma das únicas cidades que já tem o seu plano de macrodrenagem. Acabamos agora o plano diretor de infraestrutura verde, solução baseada na natureza. O nosso Código de Obras em 2022 já falou da sustentabilidade no ambiente construído. O plano diretor de zonamento, quer dizer, um conjunto todo das leis mães do ordenamento territorial de São José dos Campos, todo ele pensado no cenário da sustentabilidade. Essas iniciativas garantiram a São José o título de cidade inteligente, sustentável e resiliente, emitido pela ABNT, a Associação Brasileira de Normas Técnicas. A questão da sustentabilidade está diretamente relacionada à oferta ao joseense de uma cidade que provê qualidade de vida. O segundo, uma cidade resiliente. Uma cidade resiliente é aquela cidade que se prepara e se adapta às condições das mudanças climáticas. E sustentabilidade, porque todo o arcabouço de ações, planos de ações e políticas públicas, elas têm que ser orquestradas com os critérios de sustentabilidade para que elas tenham efeito, né, em vários setores. E o compromisso com a sustentabilidade também passa por decisões políticas. Na Câmara, os parlamentares têm dialogado com o Poder Executivo. Uma proposta que pode ajudar a reduzir a poluição na cidade é a substituição da frota de ônibus por veículos elétricos, uma cobrança do vereador Carlos Abranches. Isso vai trazer um benefício porque vai evitar que seja gerado a queima de combustível fóssil e prejudicar ainda mais o ambiente local. Então esse é um dos pontos que precisa ser cobrado. Então nós consideramos que São José dos Campos precisa melhorar, e muito ainda, mas muito, para se tornar efetivamente uma cidade resiliente, uma cidade que seja sustentável de maneira efetiva. Outra política importante para garantir o desenvolvimento sustentável está no cuidado com a geração de resíduos. Ponto defendido pelo vereador Zé Luiz. Uma preocupação muito grande com o resíduo sólido que é gerado no município. O nosso aterro sanitário é muito importante, você também ter uma vida útil ainda maior. Enfim, são todos os projetos que a gente tem trabalhado. Cuidar do meio ambiente não é apenas uma decisão política, mas uma necessidade global. E cada ação faz a diferença para a saúde do planeta. E o Semana Legislativa chegou ao fim. Espero que você tenha aproveitado todas as informações do programa. Muito obrigada pela sua companhia. Não esqueça de nos acompanhar nas redes sociais e ficar por dentro de todas as novidades da TV Câmara. Todas no mesmo endereço, @TV Câmara SJC. Ótimo fim de semana, até mais!